como Deus cuida da gente? Ele cuida da gente nos pequenos detalhes. Aqueles detalhes que a gente nem presta atenção, que a gente nem pensa em se preocupar. E ele também nos agrada dessa forma. Ele nos agrada também nos pequenininhos detalhes, mostrando que ele tá prestando atenção em tudo e que ele tá cuidando de tudo. Na semana passada, eu decidi fazer o jejum de Esther, que é conhecido por ser um jejum muito difícil. E eu comecei ele na quarta. Na terça-feira, o meu pai ele comprou pizza pra gente, o que não é muito comum lá em casa, porque a minha mãe ela gosta de seguir uma rotina mais saudável de alimentação. Ela gosta bastante de cuidar da alimentação dela, então não é muito comum a gente comer esse tipo de coisa. É bem realmente de vez em quando que a gente pede lanche, pizza, essas coisas. E na terça-feira, o meu pai pediu. E enquanto eu tava comendo, eu só conseguia pensar: nossa, amanhã eu vou começar um jejum muito difícil e Deus tá me entregando uma pizza de presente antes de fazer isso. E você até pode pensar: nossa, que nada a ver, Deus vai se preocupar em te entregar uma pizza, sendo que tem coisa muito mais séria, muito mais importante pra ele resolver. Ele que é Deus do universo, tá acontecendo tantas guerras por aí afora, tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade, e ele vai se preocupar em te dar uma pizza. Eu já pensei dessa forma também. Eu achava, muito absurdo Deus ele se preocupar com detalhes da nossa vida, porque tinha coisas muito mais sérias e muito mais importantes acontecendo que ele deveria se preocupar. Mas sabe de uma coisa? A gente não deve ficar pensando no que é correto ou no que Deus deve ou não se preocupar, porque ele é Deus de tudo. E um detalhe que a gente sempre acaba esquecendo de Deus é justamente que ele é onipresente. Então, ao mesmo tempo que ele tá resolvendo problemas numa guerra, ao mesmo tempo que a presença dele tá lá na guerra, cuidando de pessoas feridas, cuidando de pessoas necessitadas, cuidando das vítimas, cuidando de quem tá passando fome, ele também tá aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos agradando com pequenas coisinhas para mostrar pra gente que a gente é amado e cuidando da gente nesses pequenos detalhes, nos dando livramento nesses pequenos detalhes. Em Romanos 8:28, Paulo diz que Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Esse é o inicinho do versículo. Deus ele cuida da gente em todos os detalhes, nos mínimos detalhes possíveis, porque ele quer o nosso bem. Ele, como sendo o nosso pai, ele quer cuidar da gente, ele não quer que coisas ruins aconteçam conosco. Só que daí entra uma questão. A gente tem que amar a Deus para ele poder cooperar para o nosso bem. E o que seria amar a Deus? Quando a gente vai para João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E tem vários outros versículos na Bíblia onde diz que amar a Deus é obedecer os mandamentos dele. Então, quando a gente ama a Deus, a gente obedece. Mas por que o amor e a obediência na Bíblia, elas estão atreladas? Quando a gente conhece Jesus, a gente passa a entender o peso do pecado e o peso do sacrifício dele na cruz. A partir disso, o pecado que antes era comum pra gente, que antes a gente não via problema, passa a não fazer mais sentido, porque a gente sabe que por conta daquele pecado pequenininho que a gente antes achava normal, foi o que matou Jesus, foi por conta disso que Jesus morreu. E como Jesus morreu pra gente por conta disso, por conta desse pecado pequeno, pra gente não faz mais sentido continuar praticando aquilo, porque o pecado gera morte, gerou a morte de Jesus na cruz. Então, acontece que não faz mais sentido a gente continuar pecando, a gente passa a ter uma transformação dentro de nós, onde a gente quer se livrar do pecado, onde a gente quer mudar, onde a gente quer fazer diferente. E pra gente poder fazer diferente, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus, porque aquilo que Deus estabeleceu como pecado não é à toa. Aquilo sempre vai trazer alguma coisa, alguma consequência negativa no futuro, mesmo que não seja uma consequência imediata, como por exemplo, você cometeu homicídio e logo você vai ser preso por conta daquilo. É uma consequência meio que imediata. Não, às vezes pode ser uma mentira, por exemplo.
você acha que você contou uma mentira pequenininha, só que futuramente aquilo as pessoas vão descobrir, vão perder a confiança em você. Enfim, vai gerar um monte de consequências negativas. Então, tudo que é pecado, tudo que Deus estabeleceu como pecado, tem um motivo, não é simplesmente porque sim. E quando a gente percebe que o pecado não faz mais sentido para nossa vida, a gente quer obedecer a palavra dele porque, além daquilo trazer consequências negativas para nossa vida, foi por conta daquilo que Jesus morreu por nós. E como a gente passa a amar a Deus, então a gente vai querer honrar o nome dele por conta do sacrifício que ele fez pela gente, entendeu? Aí, quando a gente passa a obedecer a Deus, aí sim ele também passa a cooperar para o nosso bem. E como eu disse anteriormente, Deus, ele quer agradar a gente, ele quer cuidar da gente nos mínimos detalhes, às vezes entregando uma pizza para te fazer um agrado antes de um jejum difícil, como foi no meu caso. Mas não é porque Deus ele quer fazer esses pequenos agrados a gente que quer dizer que ele vai entregar tudo que a gente quer. É errado a gente pensar dessa forma. Deus passa a ser o nosso pai, e da mesma forma que um pai tá vendo o seu filho pular em cima de uma cadeira, ele sabe que aquilo pode causar riscos àquela criança, que ele pode cair, que ele pode se machucar. Então aquele pai vai impedir aquele filho de ficar pulando em cima da cadeira. Então, quando a gente está tomando um caminho que pode ser prejudicial pra gente, que pode ser perigoso pra gente, mas nós, em nossa visão limitada, em nossa mente limitada, a gente não percebe, Deus ele vai lá e interfere, porque ele é nosso pai e ele quer cuidar da gente, ele não quer que nada de ruim aconteça conosco. E isso acontece com muita frequência, sabe? Às vezes a gente se coloca em situações difíceis, ou até mesmo Deus nos coloca em situações difíceis, e a gente tende a achar que Deus abandonou a gente, que Deus não está escutando as nossas orações. Mas quando entendemos que Deus é intencional em tudo, em todos os detalhezinhos, a gente para de ter essa visão de alguma situação difícil que estamos passando e começamos a enxergar aquilo como um ensinamento de Deus para a nossa vida, ou até mesmo um livramento. Eu já escutei muitas histórias de pessoas que falavam que iam fazer uma viagem, seja de ônibus ou de avião, só que acontece alguma coisa ali que elas não conseguem fazer essa viagem e depois descobrem que aquele avião ou aquele ônibus aconteceu algum acidente que poderia ter tirado a vida delas. A gente tende a pensar que, nossa, que sorte, foi sorte, mas não existe sorte, sabe? Existe Deus. Aquilo foi livramento de Deus, aquilo foi cuidado de Deus. Porque da mesma forma que Deus ele tá cuidando dos detalhezinhos, ele também tá cuidando de coisas grandes. E quando a gente finalmente entende que a sorte não existe e o que existe é um Deus intencional, a nossa fé, ela entra em um outro patamar. A gente começa a enxergar Deus agindo com coisas que a gente nunca imaginaria que Deus trabalharia. E com isso vem a nossa possibilidade de descanso. Porque quando a gente sabe que Deus está cuidando, a gente pode descansar. Só que uma coisa que eu sempre ouvi é: nos seus momentos de angústia, entrega tudo para Deus que Ele vai cuidar e você descansa. Só que daí é aí que tá. Como que eu vou descansar? Eu não sei descansar em Deus. Bom, eu não sabia, né? Só que esses dias atrás eu li um livro que me ensinou isso. O nome dele é Primeiro o Escudo e Depois o Buquê. Eu não trouxe ele aqui, então eu não vou conseguir mostrar. Mas ele é um livro que fala sobre o tempo de espera antes de um casamento, que é direcionado para mulheres solteiras, cristãs que estão esperando em Deus antes de casar. Porém, nesse livro tem uma parte onde ela ensina a gente entregar tudo para Deus. E isso a gente pode aplicar em todas as situações da nossa vida. Lá, a Lenara, que é a autora do livro, ela traz um versículo onde ela mostra Jesus no seu momento de angústia, nomeando todos os sentimentos que ele está sentindo. Ele fala para os discípulos que ele está com medo, que ele está angustiado. E depois, Jesus ele vai para o secreto dele, ele vai para a intimidade dele com Deus e começa a orar tão intensamente que o suor dele vira sangue. Então você pode imaginar, né, a angústia que Jesus estava sentindo, o quão nervoso ele estava. Tanto é que ele até fala para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, Jesus logo em seguida diz também que a vontade de Deus seja feita e não a dele. E é dessa forma que a gente deposita
tudo o que a gente está sentindo em Deus. A gente nomeia cada sentimento. Então você analisa tudo o que você está sentindo. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo angústia, eu tô nervosa, eu não sei o que vai acontecer. Você sente tudo isso porque não é errado sentir, a gente é ser humano. Aí você fala, pai, eu tô com medo, eu tô desse jeito, eu não sei o que vai acontecer, eu tô muito nervosa. Entrega pra ele de fato e fala que seja feita a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor pra mim. E isso parece até uma coisa óbvia, só que a gente não faz. É uma coisa óbvia que a gente não faz. E quando a gente faz pela primeira vez, você sente um alívio muito grande, porque quando eu finalmente entreguei tudo para Deus, eu pude descansar. Aí quando eu descansei, eu comecei a enxergar Deus trabalhando nos detalhezinhos da minha vida, incluindo a história da pizza que eu contei no início do vídeo. E Deus, ele também fez isso na sua vida. Ele também, às vezes, te entrega alguma coisa que você queria muito para mostrar que ele te ama, que ele tá cuidando de você e que ele tá prestando atenção em cada detalhe da sua vida, porque Deus, ele é intencional em tudo. Só que essa questão de Deus ser intencional, ele não só entrega, ele também tira. Às vezes Deus tira algo que você já tinha e ele tá sendo intencional da mesma forma, porque às vezes aquilo não servia mais pra você, aquilo ia te afastar dele de alguma forma e ele tira de você também. Durante toda a Bíblia, a gente pode perceber Deus sendo intencional. Ele foi intencional durante todo o plano de salvação. Quando a gente para estudar especificamente o plano de salvação, tudo que ele tinha planejado para o sacrifício de Jesus lá no Novo Testamento, a gente percebe o quanto tudo já estava planejado desde Gênesis. Deus também foi intencional com Pedro, quando ele passou aquela noite inteira tentando pescar e não conseguia pegar nenhum peixe, para de manhã Jesus chegar e mandar ele jogar a rede. Porque talvez se Deus tivesse permitido que ele tivesse pego os peixes à noite, ele não teria tido esse encontro com Jesus. Então Deus permitiu que ele não pegasse nenhum peixe para que ele encontrasse Jesus e entendesse que ele era Cristo. E eu também consigo ver Deus sendo intencional na minha vida com coisas maiores. No ensino médio, eu iria para a turma de exatas. Porém, no dia que minha mãe foi fazer a matrícula, no último segundo, assim, eu mandei mensagem para ela e falei que era para ela fazer minha matrícula na turma de humanas. E naquela turma, eu conheci as minhas duas melhores amigas, que eram cristãs, e depois de 2 anos, por conta delas, eu resolvi voltar para Jesus e hoje eu tô aqui. Então Deus também foi intencional ao colocar na minha cabeça aquela ideia de ir para a turma de humanas e não de exatas, porque posteriormente aquilo traria uma mudança na minha vida. Então coloca no seu coração que a sorte não existe. O que existe é o trabalhar de Deus na sua vida. E Deus, ele também está sendo intencional na sua vida. Às vezes o inimigo ele vem e coloca na nossa cabeça que Deus abandonou a gente. Mas ele não abandonou. Mesmo que no silêncio, ele ainda tá lá. E quando a gente entende que Deus é intencional, a gente começa a enxergar ele nos pequenininhos detalhes. E essa tática do inimigo não funciona mais com a gente, porque a gente começa a ver ele em coisas que antes a gente não via e a gente sabe que ele tá ali, que ele não abandonou. Então, a sorte não existe. O que existe é um Deus intencional. Não chame de sorte aquilo que foi Deus trabalhando na sua vida.